Olá, meus amigos e minhas amigas. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu muito obrigado por vocês estarem sempre nos acompanhando aqui no canal do Pastor Irineu Messias. De coração, quero agradecer a todos meus amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho aqui de Pernambuco, de todo o Brasil, que estão sempre nos acompanhando. Peço a vocês que vocês continuem se inscrevendo no canal, continue compartilhando as mensagens nas suas diversas redes sociais, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram e também pelo WhatsApp, sim, para outras pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário. Sempre vou dizer aqui, porque esse poder extraordinário transformou a minha mente, meus pensamentos, a minha alma, os meus caminhos e a minha vida, e pode fazer a mesma coisa na sua vida. Basta que você dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Como disse na outra mensagem, vou reiterar aqui neste primeiro momento desse vídeo, que se hoje ouvir a sua voz, não endureçai os vossos corações. Então, portanto, ouça a voz de Deus, que através dessa mensagem, com certeza, falará a sua vida neste momento com Deus. Portanto, vamos ao trecho da palavra de Deus que quero trazer para mais uma vez nós refletirmos para nossa edificação, exortação, consolação e crescimento espiritual em Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você para ler o Salmo 51. Salmo 51, o verso 10 e o verso 11. Muito conhecido, nós sempre costumamos citar esses versículos na palavra de Deus nas nossas congregações. E esse versículo que mostra uma experiência intimista do salmista Davi. Este é um salmo de Davi, onde ele confessa aqui a Deus as suas fraquezas, mas ao mesmo tempo pede a Deus que o transforme, que renove o seu espírito, que lhe dê um outro coração. Acompanhe comigo, pegue a sua Bíblia e leia comigo esse trecho maravilhoso das Escrituras, que diz assim, Salmo 51, o verso 10 e o 11, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então temos aqui o salmista fazendo esta oração sincera, esta oração humilde, esta confissão genuína, verdadeira, abrindo completa e inteiramente o seu coração para o Senhor nosso Deus, falando das suas fragilidades, dos seus temores. E quando o homem se dirige desta forma para Deus, a palavra de Deus diz que Deus atende a oração do pecador que é sincero. Jesus conta, por exemplo, a oração de um publicano e a oração de um gentio, de um pecador, de um fariseu, melhor dizendo. O publicano sequer teve coragem de levantar a voz para Deus, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, enquanto o fariseu orava de modo soberbo, se julgando melhor do que o outro. Não é? Ou seja, e Jesus disse que aquele publicano saiu mais justificado do que aquele fariseu, porque com muita humildade ele se quebrantou diante de Deus, exatamente como está fazendo o salmista aqui neste versículo, aonde ele confessa o seu pecado para Deus, ele suplica o perdão e roga a Deus que renove o seu espírito, como é o título aqui do Salmo 51, que eu aconselho você a não apenas se deter nesses dois versículos, mas que leia do versículo 1 até o versículo de número 19, que é todo o Salmo 51, e você vai ter uma maravilhosa lição do Espírito Santo de Deus. E ore enquanto você está lendo, porque Deus vai lhe mostrar muito mais coisa do que nesses minutos que eu aqui falarei com você, nesses dois versículos especificamente aqui, aonde, voltando a ele, o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que o salmista pedia a Deus um coração puro? Ele estava sendo claro para Deus. Ele estava pedindo a Deus um coração puro, porque o seu coração estava contendo impureza, do qual ele não diz aqui, mas ele, ao longo do salmo,
ele vai dizer que em pecado ele foi gerado, em pecado ele concebeu sua mãe, e ele demonstra aqui que pedindo para Deus apagar suas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias, nos versículos anteriores. E aqui no versículo 10 ele pede para Deus dar um coração puro. Quando ele se depara diante da pecaminosidade dele, ele se depara que o seu coração ainda está cheio de impureza. E é algo muito maravilhoso. Quando o homem chega nesse momento de introspecção, de humildade, onde reconhece a sua própria fragilidade, a sua própria transgressão. Porque muitas vezes as pessoas reconhecem que tem esse problema. Muitas vezes as pessoas reconhecem os seus defeitos, mas não faz o que o salmista faz. Não diz para Deus, não pede a Deus para se livrar dessas coisas que estão no seu próprio coração. Alguns até acreditam, erroneamente, que não conseguirá se livrar daquelas coisas, que Deus não perdoará o seu pecado. Isso, meu amigo, é mentira do diabo que está tentando incutir na sua mente. O único pecado que é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e o texto não diz que nenhum homem ainda, no texto sagrado, Jesus apenas alertou os fariseus, mas não disse que ele havia blasfemado. Portanto, é muito difícil o homem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Esse é o único pecado imperdoável. Mas todos os demais, o Senhor é poderoso para perdoar. E é exatamente o Espírito Santo de Deus que leva o homem para este caminho da confissão. Tanto é verdade que o salmista, no versículo mais adiante, pede para que Deus não retire o seu Espírito Santo da vida dele. Mas antes, porém, antes de chegar nesse pedido em relação ao Espírito Santo, ele diz: cria em mim, ó Deus. Ou seja, ele não queria aquele coração que estava incomodado. Aquele coração que no passado o tinha levado a fazer coisas terríveis contra o Senhor nosso Deus. Por exemplo, o adultério com Betseba. Por exemplo, aquela traição tão grande que ele perpetrou contra o seu amigo leal, o general Urias, a quem ele armou aquela traição tão grande, levando Urias à morte. Certamente, ao fazer essa oração, podemos aqui imaginar, ele lembrou-se de todos esses pecados, de todas essas coisas feias que ele praticou no seu passado, e agora ele pede a Deus que lhe dê um coração puro, que o coração dele, quem sabe, não leve ele mais a fazer aquelas atrocidades do passado. E você pode fazer essa mesmíssima oração neste momento. O que estará agora no seu coração que está deixando você perturbado, que está deixando você angustiado, abatido, e você sem forças para mudar a si mesmo, sem força para se transformar, sem forças para mudar o seu coração? A boa notícia que eu lhe dou é esta que o salmista aqui está dizendo: cria, Deus, em mim um coração puro. Faça. O conselho que eu lhe dou da parte de Deus é que você faça essa mesmíssima oração que o salmista fez para Deus. Peça para Deus criar neste momento. Peça para Deus criar nesta hora um outro coração, um coração puro, onde haja a pureza de Deus na sua vida. E o Espírito Santo do Senhor, que é puro, ele vai transformar o seu coração, vai lhe dar um outro coração, de tal forma que você, ao ter o seu coração transformado, você não terá prazer mais em pecar. Poderá pecar, porque a Bíblia diz que nós, quando estivermos nesse pecado mortal, ainda cometeremos pecados, mas pecados que não serão para mortes, mas pecados que nós pecamos por palavra, pensamentos e obra. É o que nos ensina ao longo da Bíblia sobre essa verdade. Porque a palavra de Deus diz que disseram que não tem pecado, estão fazendo Deus de mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Mas o importante é sabermos que Deus é poderoso para transformar os nossos corações. Agora você precisa fazer como salmista, pedir a Deus, confessar a Deus com muita humildade, como o salmista aqui estava confessando e pedindo a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Como é que está o seu coração? Peça a Deus agora nesse momento que Deus vai purificar o seu coração no poder do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz a palavra do Senhor, capítulo 9, verso 14 de Hebreus, que o sangue de Jesus é poderoso para purificar nossas consciências das obras mortas. Ou seja, das obras mortas, podemos assim completar, do pecado, pelo contexto desse capítulo 9 de Hebreus. Obras mortas do pecado.
Então, o sangue de Jesus, ele tem poder para purificar a sua vida e lhe dar um novo coração, um coração que tenha prazer em adorar a Deus, em servir a Deus, um coração que não tenha prazer em pecar, ainda que venha errar, mas logo será compungido com o coração transformado para pedir perdão a Deus diariamente, a todo momento, porque o coração agora é transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E era exatamente isso que o salmista estava pedindo. E renova em mim um espírito reto, de retidão, de justiça diante de Deus. Porque ele sabia que não havia sido correto, nem reto diante de Deus naquela, por exemplo, postura que ele adotou em relação ao seu leal general Urias. Aquilo era foi de uma desonestidade tamanha. Não se esperava que um homem como Davi, que teve uma experiência com Deus, agir de forma tão perversa, cruel e traiçoeira como agiu. Mas isso só demonstra que o homem, se não estiver vigiando em Deus, ele é capaz de fazer coisas terríveis. Isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um. Não exatamente do jeito que Davi fez, mas podemos fazer coisas terríveis se nós não vigiarmos, se nós não nos humilharmos na presença de Deus. Pode acontecer conosco o que aconteceu com Davi ou com outros homens de Deus que no passado também tiveram seus erros, mas eles se arrependeram, como diz lá em Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa, misericórdia alcançará. E o salmista, ele confessou para Deus, depois que Deus, através de Natã, levou ao arrependimento. Mas a Bíblia depois mostra aqui, na vida de Davi, que nunca mais ele adulterou. E que nunca mais ele também cometeu aquela atrocidade do traição que fizera com seu general Urias. Portanto, Deus que transformou o coração de Davi também tem poder e quer transformar o seu. O Deus que fez, que tornou, que renovou nele um espírito reto, também quer renovar um espírito reto na sua vida. Quer transformar o seu espírito, porque a transformação de Deus é completa. É na alma, é no corpo e é no espírito, que a palavra de Deus diz que sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. Há uma doutrina por aí que não tem nada a ver com a Bíblia, dizendo que Deus só quer o coração. Deus quer tudo, porque tudo ele criou. Ele criou o coração, ele criou a alma, criou o corpo, criou o espírito. Então tudo tem que ser entregue completa, inteiramente para Deus. Então está aqui o salmista pedindo que o seu espírito, que Deus lhe desse, renovasse um espírito reto nele. Porque se ele não tivesse o coração puro, se ele não tivesse um espírito renovado, poderia acontecer com ele o que ele teme aqui no versículo de número 11. Não me lance fora da tua presença. Ou seja, um coração impuro, um espírito não renovado pelo Senhor nosso Deus, corre o sério risco de ser lançado fora da presença do Senhor nosso Deus. Como lançado fora foi, por exemplo, Balaão, aquele profeta que traiu o nosso Senhor nosso Deus, mesmo sendo profeta, mas preferiu vender-se ao rei Balaque por causa de dinheiro, como hoje está acontecendo. Muita gente pregando o evangelho, mas com interesse no dinheiro, na lã das ovelhas, do que nas ovelhas. Essas pessoas estão correndo sério risco de serem lançados fora. Como fora, Jesus alertou que seriam lançados filhos de Jerusalém, os judeus que se recusaram a crer nele como filho unigênito de Deus. Então, meu amigo, se você não quer ser lançado fora da presença de Deus, urgentemente, peça para Deus lhe dar um coração puro, peça para Deus renovar o seu espírito. Isso só será renovado mediante a operação do Espírito de Cristo Jesus, mediante a aceitação do seu evangelho e ter uma vida nova em Cristo Jesus. Do contrário, corre-se o risco grande, enorme, esse risco que deixou o salmista temeroso, de tal forma que ele pediu a Deus: não me lance fora da tua presença. Porque o homem, quando está fora da presença de Deus, ele é um pária espiritualmente falando. Ele está abandonado à própria sorte do ponto de vista espiritual. Ele está à mercê do seu próprio coração, que é perverso, mas à mercê também das forças malignas, que faz dele o que quiser. Como nós vemos na sociedade e ao redor, as pessoas entregando aos seus próprios prazeres
à violência, à prostituição, ao engano, à cobiça e se torna presa dessas coisas. Mas o salmista diz assim: não me lance fora da tua presença. E ele diz aqui, para concluir esta mensagem: e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque somente o Espírito Santo do Senhor, a terceira pessoa da Trindade, é quem pode, é quem garante, é quem dá condições para que o homem possa permanecer na presença do Senhor nosso Deus. Então, neste momento, clame a Deus nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o Espírito Santo de Deus, ele lhe conceda, no poder do sangue de Jesus, um coração puro, para que ele renove o seu espírito, para que dessa forma você não seja lançado fora da presença de Deus, porque Deus, ele não quer você fora, mas quer você dentro da sua igreja, quer você dentro do seu reino, mas precisa ter um coração puro e o espírito renovado. Assim, neste momento com Deus, que você possa guardar esta palavra, refletir, mas meu conselho é que você faça essa mesmíssima oração que o salmista fez, com muita humildade, com muita sinceridade e com o coração quebrantado. Porque se esse coração não serve, meu amigo, peça a Deus que lhe dê outro. Cria, Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque só um coração puro é que pode realmente estar apto a receber a graça e a misericórdia e a salvação do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, e mais uma vez, através do Espírito Santo de Deus, que disse Jesus: eu vou para o Pai, mas ele enviará em meu nome o Consolador, que é exatamente o Espírito Santo de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, que você possa fazer essa mesmíssima oração, que você receberá da parte de Deus a mesma transformação que o salmista recebeu. Assim que Deus lhe abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.